Olá, bom dia. Tudo bem, pessoal? Como é que estamos? Todos aí hoje? Sejam bem-vindos à nossa live. Eu sou Isa Simonetti, terapeuta naturopata quântica, especialista em emagrecimento e manutenção do peso através da desintoxicação e da nutrição do corpo. Sejam bem-vindos à nossa live do projeto Emagrecer e Manter. Nosso tema de hoje: usei os óleos elementos e não senti melhora alguma. Eu até entendo você e o porquê dessa impressão que você tem. E tá tudo bem. Hoje eu vou ajudar você a entender o que acontece. Então, é isso que a gente vai conversar hoje. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Isa. Tudo bom bem? Dia a todos, tudo Isso bem? Aí. Fernanda Fadel, nutricionista, nossa parceiraça aqui nesse projeto para levar todas essas informações preciosas a vocês. A Fernanda vai perguntando e a gente vai respondendo. Sempre lembrando que se vocês tiverem perguntas para fazer para nós, vai ser uma honra e glória responder. Estou aqui para poder ajudá-los. Vamos lá, Fernanda? Vamos sim. Isa, por que as pessoas têm essa impressão que elas usam os óleos elementos e elas não veem resultado? Porque, Fernanda, embora os óleos elementos sejam fator fundamental, essencial e vital para o tratamento ser esse sucesso, que é o nosso tratamento, de ter esses resultados que se mantêm, não importa se a pessoa depois não fica tão intenso nele, ele se mantém com muita tranquilidade dentro do processo de emagrecer e manter. A sua impressão de funcionamento é muito sutil. Então, como o oligoelemento ele é um parceiro dos fitoterápicos e um parceiro da suplementação, para que o suplemento e o fitoterápico funcionem 100%, né? Então, qual a função do oligoelemento? A função do oligoelemento é de fazer com que o suplemento absorva 100%, fazer com que os fitoterápicos que vão desoxidar, desintoxicar o corpo, desintoxicar glândulas, células, seja uma coisa profunda. Então, quando você toma um fitoterápico, você tem aquela limpeza a nível de corrente sanguínea, tá? A nível de circulação, a nível de desintoxicar algum duto de órgão. Quando você toma oligoelemento, essa desintoxicação, e por isso que os nossos pacientes emagrecem e não ficam voltando rapidamente, mesmo que às vezes não possam estar mantendo a dieta por uma semana ou por umas férias, não volta rápido, porque a nossa desintoxicação é a nível de dentro da célula, é a nível de dentro de parede de órgãos, tá? De constituição do órgão, não só dos dutos do órgão. Então, sem o oligoelemento, a gente não consegue essa profundidade. Então, às vezes a pessoa acha que o oligoelemento tem que dar um efeito como um analgésico, sabe? De ela tomar e já sentir dali 15 minutos, meia hora, uma hora o efeito. E o oligoelemento, ele não tem essa função. Ele não tem a função de dar efeito rápido. Tirar o sintoma. Tirar o sintoma. Ele não tem essa função de tirar sintoma. Ele tem a função de fazer o tirador de sintoma ou fazedor de energia funcionar maximizado, entende? Ele maximiza a suplementação e o uso dos fitoterápicos. E intensifica para que a gente tenha realmente regeneração. Então, não dá para ter uma regeneração orgânica, não dá para você emagrecer bonitinha, sem mancha na pele, sem ficar flácida, sem ficar enrugada, ou sem ficar enrugado ou flácido, se você não tiver o oligoelemento, que ele que vai fazer essa regeneração a nível de célula, a nível de DNA. Isa, e vamos supor que a pessoa pense assim, que já na cabeça dela, né, não faz efeito, então vou usar só suplemento e só fitoterápicos. O que vai acontecer? Assim, em vez aí ela vai gastar o dobro de dinheiro, porque ela poderia ter o resultado do suplemento ou do fitoterápico na metade do tempo, e às vezes ela demora o dobro do tempo para ter o efeito esperado, ou
demora 3 vezes mais. Então, quando você usa, tá? É como se você quisesse desencardir uma roupa, tá? E quando você usa só o sabão em pó e a água, você desencarde e tem que lavar várias vezes para desencardir. Quando você usa oligoelemento, é a mesma coisa que você usar um Vanish ou outros produtos, tira a mancha, que ali na primeira lavada, em 20 minutinhos, você tirou a mancha. Talvez você teria que ficar quarando, esfregando, botando de molho, botando de novo, botando de novo. Então, o oligoelemento, ele deixa tudo funcionando mais rápido. Ele regula, né? Ele regula tudo para que você consiga usufruir e absorver 100%. Quando você faz uma dieta simplesmente, você tem um resultado. Quando você está usando o oligoelemento e faz a dieta, você tem 3 vezes mais o resultado do que você teria sem usar oligoelemento. Esse mais que você fala é mais rápido, prolongado também, né? Isso, e efeito prolongado, de duradouro, porque o oligoelemento tem a função de regular teu organismo. Corrigir. Fazer, não importa se você tenha 20, 30, 40, 50, 60 anos, você ficar com o metabolismo de 15 anos. Lembra quando você tinha 10, 15 anos, como tudo era fácil em você? Né? Como tudo era rápido, porque você é uma pessoa jovem, né? Você tem efeito muito rápido sobre qualquer tratamento que você faça. Mesma coisa vai ficar seu organismo quando você usar o oligoelemento. Você vai ficar com o organismo de jovem, aí tudo vai funcionar rápido em você. Qualquer tipo de tratamento que você escolher fazer, você vai ter um resultado fenomenal e rápido, entende? E duradouro, como você falou. Né? A gente tem esse protocolo de emagrecer e manter, e os nossos pacientes ficam muito felizes porque eles conseguem manter o que eles conseguiram galgar, que isso é a coisa mais difícil, tá, Fernanda? No processo de emagrecer. É a coisa mais difícil. As pessoas gastam um rio de dinheiro em tratamento para emagrecer e em pouco tempo volta a estaca zero. Se não ficar lá gastando aquele monte de dinheiro o tempo todo e tal, elas voltam a estaca zero, porque elas não conseguem manter, porque elas emagreceram, mas elas não regularam o seu corpo, não regularam a sua célula. Tanto que o efeito sanfona é muito comum. É muito comum o efeito sanfona no emagrecimento, né? O Walter falou na live que a gente entrevistou ele justamente isso, que ele já fez vários tipos de tratamento e em todos ele voltava rapidinho, se ele não ficasse mantendo ali exatamente aquilo, né? E isso não acontece com os nossos pacientes, né? A pessoa que faz certinho, ela consegue manter porque ela regulou, a não ser que depois ela faça um estrago muito grande no corpo para voltar na estaca zero, a não ser que ela detone mesmo assim e de longo tempo para poder voltar na estaca zero. Então, isso é que é legal no nosso tratamento, entendeu? Isa, por que você acha que essa má impressão a respeito dos oligoelementos, ela pode ser superada? O oligoelemento sempre vai dar muito resultado, mas dependendo a combinação que você faz dele com as outras coisas, ele potencializa resultados. Mas não existe pode perlim-pim-pim. Porque até o analgésico que tira a dor na hora, ele tem muito efeito colateral. Nosso tratamento e o oligoelemento tem 0 de efeito colateral, né? O analgésico não vai resolver seu problema, não vai regular seu organismo. O analgésico, ele não vai fazer você sarar. Ele vai tirar a tua dor na hora, mas amanhã ou dali algumas horas sua dor vai voltar. Quando eu não era ET, Fernanda, quando eu era normal... e eu tinha enxaqueca, né? Antes de ser terapeuta e estudar tudo isso, eu era muito doente, né? Então eu tinha muita enxaqueca. Eu, Isa, tomava 40 gotas de Neosaldina de hora em hora para conseguir trabalhar, porque eu tinha muita enxaqueca, né? E aí eu não conseguia trabalhar. E meu trabalho, né? Eu trabalhava em escritório de advocacia, redigia processo e tal. Então eu tinha que prestar muita atenção e meu problema não era de visão, então só de focar minha cabeça doía. Com dor de cabeça você não consegue redigir processo. E aí eu tomava Neosaldina de hora em hora e passava o efeito do remédio, voltava a dor de cabeça de novo. Passava o efeito do remédio, voltava a dor de cabeça de novo. Eu não entendia nada disso, né?
Então, o analgésico, né, o oligoelemento, ele nunca vai fazer igual ao analgésico. Você vai tomar, que nem o Decensys. O Decensys, ele sara a enxaqueca. Decensys, que é um oligoelemento, né, a frequência de enxofre, ele sara a dor de cabeça. Só que você não vai tomar e ele vai fazer igual a Neosaldina, que você vai tomar, dali uns minutinhos, você não tem mais a dor de cabeça. Não. Você tem que usar ele pelo menos uns 4, 5 dias, uma semana, para aí você começar a perceber sutilmente. Olha, hoje eu não tive dor de cabeça, e amanhã não tive dor de cabeça, depois não tive dor de cabeça. Claro que aliado a um fitoterápico que desintoxica o fígado. Se você tomar só o fitoterápico que desintoxica o fígado, você vai precisar tomar uns 2 meses para você não ter mais enxaqueca. Mas se você usar o Decensys junto com o fitoterápico de desintoxicar o fígado, aí você vai ver que em 4, 5 dias, uma semana, você não tem mais enxaqueca e você começa a perceber sutilmente. Nossa, hoje eu não tive, aí amanhã não tive também, depois de amanhã não tive também. Assim, simples assim. Isa, dá um exemplo para nós então de quem fez, né, o uso de oligoelementos corretamente e deu resultado. Uma paciente minha falou assim: nossa, Isa, foi muito interessante. Eu não consegui manter o tratamento que você me passou por esses dias agora, porque eles têm muitos funcionários. Eles têm uns 40 funcionários. Entre todos os comércios, e aí por causa dessa bagunça da pandemia e tal, aí ela teve eles tiveram que se reinventar também, e nesse processo de se reinventar onerou muito tempo de uma coisa que eles não tinham ritmo, e aí quebrou o ritmo de ela fazer meu tratamento para emagrecer, né? Então ela falou assim para mim: Isa, eu fiz mais ou menos, só que não deixei de tomar os óleos, os fitoterápicos, mesmo a dieta eu não consegui fazer certinho, né, como eu vinha fazendo, mesmo assim, porque daí a gente estava em casa reestruturando as coisas tudo no online, mesmo aí o pessoal ficou mais em casa, acabou engordando, porque acabou beliscando mais, e eu perdi 6 quilos, mesmo que eu não fiz direito a dieta. Por quê? Por causa dos oligoelementos, dos fitoterápicos, da suplementação, né? E o oligoelemento faz manter aquilo que já conseguiu, mesmo que não esteja no processo. Então, mesmo que ela não estava fazendo a alimentação e tudo certinho, como manda o figurino, né? Porque a vida virou uma bagunça. Mesmo assim, como a gente estava trabalhando com os oligoelementos, regulando as glândulas hormonais dela, né? Ela é uma pessoa de um pouquinho mais de 40 anos, então a gente já está regulando a questão também hormonal para ela emagrecer. Então, continuou regulando os oligoelementos, a parte hormonal, regulando a parte de metabolismo e de digestão. Então, ela ainda perdeu 6 quilos. Então, a gente pode dizer assim, que como ela estava com os órgãos corrigidos, eles estavam... E mantendo essa correção, porque ela estava usando os oligoelementos, ela não perdeu o que ela fez, mesmo que ela não fez 100%. Você entende? E o corpo continuou trabalhando, porque essa é a função do oligoelemento. Fazer seu corpo trabalhar. Por isso que no meu formato de tratamento, a gente consegue tranquilamente emagrecer legal, em tempo recorde, vamos falar assim, e manter. Entendeu? E mesmo que durante o processo aconteça um atrapalho, é isso que a gente falou no início, e você não consiga fazer tudo 100%, porque o oligoelemento, ele está regulando a função dos seus órgãos, está regulando a frequência das suas células, aí seu corpo continua trabalhando, mesmo que você deu uma furadinha, ele continua trabalhando igual e você continua tendo resultado, entende? O esforço todo do manter não fica só sobre a força de vontade da pessoa, né? O corpo ajuda. O corpo trabalha, gente. Eu sempre falo para as pessoas: a gente dá o mínimo pro corpo, ele responde o máximo. Se ele não tá te dando resposta, é porque o que você está fazendo tá errado. Porque se você... E o oligoelemento é fundamental para isso. Você dá o mínimo, ele responde o máximo.
tá? Você começa um tratamento de forma correta, mesmo que você não fez assim nem 100%, mas a resposta vai ser muito além do que a gente tem por aí de resposta de um tratamento, entendeu? Ah, que bom. E se alguém tá pensando assim, bom, mas essa sua paciente, tudo bem, ela não tinha tempo, mas eu então tenho menos tempo ainda. Se você tá no velho hábito, você não gasta tempo para professar esses velhos hábitos? Você não gasta tempo? É, tudo tem que ter agenda, né? Que senão não dá tempo de fazer nada. É, porque você vai comer. Se você vai comer certo ou errado, você vai comer. Você vai fazer um tratamento de emagrecer que você tem que parar e tomar uma cápsula, fazer um chá, né? Fazer uma dieta da nutricionista. Você vai ter que parar para fazer aquilo. Não vai ser um tempo tão diferente do errado para o certo. Isso é só uma ilusão do cérebro. Só vai substituir. Você vai substituir, justamente, essa é a palavra. Às vezes a pessoa olha assim na minha prescrição na primeira vez, fala, meu Deus, é muita coisa. Eu falo, não, é que eu escrevi tudo tintim por tintim e expliquei, então parece muita coisa. Mas vamos encaixar no seu dia a dia. Não vai onerar, você não vai gastar mais tempo naquilo, certo? Do que você gastaria fazendo errado. Então, é só uma ilusão, é só uma barreira mental que você tem, isso não é real, entende? Então, essa questão de tempo é muito irreal, é só uma impressão, porque as pessoas estão na zona de conforto, elas têm todo um costume, um ritual que elas fazem, né? E aí elas só vão substituir. Então elas não vão assim, além do errado que elas fazem, elas vão ter que fazer mais tudo aquilo. Não, sabe? Elas vão substituir o errado pelo certo. O tempo que elas vão gastar é o mesmo, tá? É o mesmo. Isa, ontem nós comentamos que os óleos elementos eles são em formato de gel e de gotas. Sim. Se a pessoa fala assim, eu não tenho paciência para ficar pingando gota e passando gel. Uhum. Nós temos paradigmas no cérebro, sabe, Fernanda? E esses paradigmas, às vezes, fazem barreira, porque a gente tem a impressão que não tem paciência. Só que o mais legal, Fernanda, é que dentro do nosso tratamento, a gente já dá coisas para a pessoa ter mais energia e mais querer e mais paciência para baixar a ansiedade. Isso faz parte de um bom tratamento de emagrecer, sabe? Fitoterápicos, suplementos e oligoelementos, e principalmente oligoelementos, que abaixam a tua ansiedade e que te dão mais energia, capazes de você aí entender, quebrar paradigmas para entender que pingar gotinha é muito rápido, que passar gel é mais rápido ainda, sabe? E que você não gasta nem um minuto do seu dia para fazer ou um ou outro, nenhum. Pode botar o relógio lá para rodar. Você vai passar os géis ou tomar as gotas em menos de um minuto, tá? Porque não tem mais de 6 gotinhas que a gente passa e você pinga e conta de 1 a 10 e necessariamente não é 10 segundos, tá? É um pouquinho menos, né? Quando você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e engole. Se fosse segundo seria 1, 2, assim que é o segundo, 3, é nesse ritmo, 4, 5. Então, você consegue em um minuto pingar, vamos supor que mesmo que a gente levasse 10 segundos com cada gotinha embaixo da língua, você consegue pingar, tá? A gotinha, cada 10 segundos uma, para dar um minuto. Tá? Então, o que acontece? Acontece que se você pingar a gotinha, menos de 10 segundos, você pinga outro, então você conseguiria usar, vamos falar no mínimo 6 em um minuto. Aí quando você vê 6 vidrinhos, você fala, vai demorar, porque é um paradigma do cérebro. 6 vidrinhos!
Ah, eu não tenho paciência. Mas quem não tem paciência de em menos de 1 minuto conseguir tomar uma coisa tão maravilhosa que te dá energia, que faz você, em vez de levar 1 mês para perder 5 quilos, perde em 1 semana? Se você começar a mudar o prisma por onde você vê aonde aquilo vai te levar, dentro do teu cérebro, qual o custo-benefício? Ah, eu vou perder 1 minuto do meu dia, mas eu vou ganhar 3 semanas do meu tempo, que eu levaria com outros métodos, com outros remédios químicos naturais. O que eu levaria 4 semanas, eu vou conseguir chegar no meu objetivo em 1. Então, levar 1 minuto para tomar algumas gotinhas ou menos, ou para passar géis, eu consigo passar 18 géis de óleo elementos em 1 minuto, Fernanda. E também, Isa, pelo que você está falando aí, me veio à cabeça agora que é uma questão de prioridade. Se Sim. você tem a prioridade e o foco e fala, não, eu vou emagrecer e manter, você Sim. substitui esse tempinho que você falou pelo tanto que você passa no celular. Com certeza, com Quanto certeza. tempo que a gente não passa no celular, né? Isso, e é só um paradigma, porque todo mundo que começa nem quer mais largar, Fernanda. Porque a gente sente a diferença. Ó, eu nem preciso emagrecer, eu tenho muita energia, e é porque eu uso óleo elemento, tá? Vou fazer um stories com os meus óleos elementos. Legal, tá? Boa, Isa. Então, e eu uso feliz. Por quê? Porque, Fer, o tempo lá, o tempinho que eu paro, uns minutos, para fazer meu suco verde, tomar meus, né, usar meus géis, meus fitoterápicos, meus suplementos, é um monte de tempo que eu ganho, porque eu tenho energia. Hoje eu levantei 5h30 da manhã, né? Todo mundo sabe que se eu ficar trabalhando aqui 9, 9h30, que eu tenho paciente às vezes nesse horário, eu não tô morrendo. Eu ainda tô no pique, você entendeu? Então, eu perco um tempinho lá para usar minhas gotinhas, meus géisinhos, meus suplementos, meus óleos, os elementos, caprichar um pouquinho na minha alimentação, mas eu tenho energia, eu ganho um monte de tempo, porque eu faço 1000 coisas no dia. Tudo que eu pensar que eu quero fazer, eu tenho energia para fazer. Então, não é tempo perdido dentro de um custo-benefício, é tempo que você ganha, ó, muito, muito, muito. Porque eu consigo disputar com muita gente aí, claro. Tem gente que tem energia igual eu, né? Mas eu consigo disputar com, vamos falar assim, 90% das pessoas, e eu ganho em energia, em disposição, em memória e concentração, em aproveitamento. Sabe, Fernanda? Não é fazer muita coisa, é fazer muita coisa com bom proveito. Se você ler um livro, você aproveitar 100% que você leu. Se você estudar, parar para estudar, você aproveitou o que você estudou. Se você está atendendo um paciente, o paciente sai feliz porque você estava bem de energia e deu o seu máximo e você rendeu no seu trabalho. Então, é isso que vale, é qualidade. E quando a gente usa óleo elemento, lembra? Aí você tem qualidade em tudo, em absorção, em funcionamento, em energia, porque é essa a função do óleo elemento. E aqueles que são de gotinhas, ele tem um gosto bem doce, né? Sim. As pessoas podem falar assim, nossa, será que não dá diabetes? Não, parece um mel isso aqui. Então, tanto, né, Fernanda, que a gente trata, às vezes, com muito óleo elementos, uma pessoa que tem diabetes, né? Porque muitas pessoas, e eu posso falar que hoje em dia uns 50% das pessoas que nos procuram para emagrecer, elas têm diabetes. Ou insulina em excesso, descontrole de pâncreas, vamos falar assim. Às vezes não estão diabéticas, mas já estão pré-diabéticas, tá? Então a gente tem pacientes assim. E eles usam as gotinhas e dependendo do caso, várias delas, né? Tem paciente que num protocolo de emagrecer não é tudo isso não, mas dependendo da patologia de um paciente que precisa emagrecer, às vezes chega aqui, tem problema cardíaco, com pressão alta, com diabetes, aí o sobrepeso já envolveu um monte de problema,
e aí a gente passa várias gotas, né? Não aumenta, pelo contrário, baixa a diabetes, né? Aquilo é um veículo, inclusive é um veículo importado que não é feito à base de açúcar. É um veículo que ele é doce. Eu não sei se no Brasil, não tenho essa informação, não é da minha alçada. Eu não sei se no Brasil hoje existe o veículo do oligoelemento para comprar, porque até onde eu sabia, pouquinhos anos atrás, vinha da Europa o veículo do oligoelemento, não existia no Brasil para comprar, vinha da Europa, porque o oligoelemento ele surgiu na França, é europeu, o oligoelemento surgiu na Europa. Tá? Os primeiros estudos de oligoterapia foram na Europa. O Jacques Ménetrier é o criador da oligoterapia. E aí os veículos vinham de lá. As bases, a princípio, vinham de lá. Eu acho que agora o Brasil tem, inclusive a Fisioquântica em especial, que é a linha que a gente usa, eles têm a tecnologia, acho que já deles mesmo. Eu não sei se o veículo já também é produzido aqui no Brasil. Mas não tem açúcar, tá? Aquilo não tem mel, não tem açúcar. É que a fonte do veículo natural, ela é doce, mas é natural, é um doce natural. Então, não tem perigo de aumentar a glicose, nem de aumentar gordura, nada disso, tá? Isa, dá um exemplo para nós da pessoa que usou de forma errada e não teve o resultado que ela esperava em relação aos oligoelementos. Temos aquelas pessoas que, igual eu falei, não tem paciência, sabe, Fernanda? Nós temos uma senhora mesmo que ela precisava emagrecer e ela tinha diabetes, sabe? E aí, por todas essas barreiras de achar que ia subir a diabetes e tal, ela começou a tomar. E sempre que a gente passa um tratamento, a gente começa com a suplementação e os fitoterápicos e a oligoterapia primeiro, para num segundo momento a gente prescrever uma dieta. Assim, questão de na semana seguinte, para que a pessoa justamente consiga ir encaixando essas substituições no dia a dia dela. Lembra que eu sempre falo que a gente precisa fazer tratamento que a gente fica feliz em fazer. Então, sempre a gente assiste isso também, tá? O formato e as progressões do tratamento dentro de uma forma que aquilo não gere ansiedade ou uma dificuldade dela encaixar o tratamento no dia a dia e não consiga fazer e desista. Ou senão fica estressada para fazer. Então, a gente vai por partes. A primeira parte do nosso tratamento sempre a oligoterapia, a suplementação e a fitoterapia. E aí essa paciente em especial, ela na primeira semana, claro, continuou comendo tudo errado do jeito que ela já comia, começou usando os oligoelementos e os suplementos e fitoterápicos, e aí como ela achou muito doce, ela achou que aquilo ia aumentar a diabetes, e acabou aumentando porque ela estava comendo errado mesmo, você entendeu? E foi até numa semana que ela tinha aniversário e tal, acabou comendo, e ela achou que o que aumentou um pouco a diabetes dela foi o doce da gotinha, e ela parou o tratamento e aí não quis vir mais e claro, para ela não funcionou, né? Então eu falo para as pessoas, gente, quem é meu paciente sabe que qualquer pergunta que quiser fazer, qualquer dúvida que tiver que tirar, é só ligar, é só perguntar, né? Tem as secretárias, tem a Miriam, né? Se a pessoa às vezes não consegue falar no meu WhatsApp, mas manda para a Miriam já vem, me pergunta e responde, ou a secretária vem, me pergunta e me responde. Então, a gente nunca negou informação para que a pessoa possa fazer certinho e não desistir. Mas tem sempre aquelas pessoas que o paradigma, né, de ver vantagem na doença impedem elas de querer sarar. Porque, Fernanda, só desiste, sabe? Eu falo que só não tem jeito para quem já morreu e para quem é teimoso, tá? Então, o paciente que não dá certo a oligoterapia é o teimoso. E o que espera efeito de analgésico. De analgésico, aquele que quer, tipo, tomar o glicólium, que é para diabetes. E também é um procedimento glicólium, porque corrigir pâncreas é fundamental para o emagrecimento. Então, usar glicólium
é um dos que a gente põe, mesmo que a pessoa não tenha diabetes, mas se a gente entende que o pâncreas precisa melhorar, a gente usa glicólium, por exemplo. Mas vamos supor que a gente passa glicólium para um paciente que tenha diabetes, ela não vai tomar o glicólium e a diabetes vai baixar igual a metformina, igual a insulina, né? Ele é um regulador do pâncreas para que num tratamento, daqui a pouco o pâncreas funcione sozinho e você não tenha mais diabetes. Tanto que quem começa a usar o glicólium e o Adapt-M, que é o pro pâncreas, por exemplo, é o que faz desinchar a barriga quando come, tá, Fernanda? É o que tira a gordura da barriga, é o glicólium e o Adapt-M, tá? Tira a gordura abdominal. Faz quando você come não ficar inchando a barriga. É o glicólium e o Adapt-M, porque é do pâncreas, é o pâncreas que faz esse efeito de reter gordura abdominal, é um dos principais, e de inchar a barriga quando come. Então, quando a gente usa glicólium e Adapt-M em pacientes que têm diabetes, que tomam insulina e que tomam metformina, a maioria, depois de um tempo, tipo 15 dias, um mês, começa a baixar muito, tá? A diabetes tem que diminuir o remédio químico. E a tendência é diminuir, se ela fizer o tratamento de forma correta, até quando ela não precise mais tomar insulina e nem remédio para diabetes. E ela fica com a diabetes controlada, tá? Só com oligoelementos, só com Adapt-M e glicólium, tá? Mas não vai baixar na hora. Então aí a pessoa quer que baixa na hora, aí vê que não baixa, ela acha que não funcionou, gastou dinheiro e desiste, tá? Então é pessoa teimosa, a gente fala. Não tem cura, teimosia, e quem já morreu não tem cura mais. Então agora, Isa, dá um exemplo para nós da pessoa que não é teimosa e que ela, da forma que ela usou certinho, ela teve o resultado. Então, nós vamos citar um outro paciente meu que ele precisava muito emagrecer porque ele tem uma artrose muito severa no corpo inteiro, tá? Todas as juntas, é uma pessoa já de idade, e ele precisava emagrecer até por causa dessas juntas que chegavam até da coluna, ele não tem mais cartilagem, daí pensava muito os nervos e ele sentia muita dor. Então ele precisava emagrecer, né? E eu falo que ele é meu paciente nota 10. Porque se eu falar para ele dorme de ponta cabeça, que você vai sarar, ele dorme de ponta cabeça. Você entendeu? Não porque eu mande, não, porque eu expliquei, ele entendeu e fez sentido para ele que tudo que a gente fala e tudo que a gente fala e ele faz, ele vê o resultado real ali, né? De repente umas coisas em poucos dias, outras em uma semana, outras em um mês, né? Ele foi um paciente que com o uso dos oligoelementos tinha zero dor. Ele era um paciente que não conseguia nem parar em pé de dor, tá? Com o uso, fazendo o nosso tratamento, mas com o uso do óleo que potencializou, ele não tomava mais remédio, tá? Em um mês. Ele tinha zero dor em um mês de tratamento, tá? Com o oligoelemento. Ele era paciente de tomar morfina, tá? E ele não precisou mais. E até hoje ele usa, agora menos oligoelementos, mas ele usa de manutenção, tá? Porque o corpo já foi bem corrigido. Já foi muito corrigido, tá? E ele é um paciente que ele é zero de teimosia, então por isso que ele teve muito resultado e muito resultado rápido, tá? E a gente consegue resultados extraordinários, resultados com a oligoterapia que a medicina acha que nem existe. Resultados que a medicina convencional acha que nem existe. A gente consegue rápido, mas só graças ao oligoelemento. Eu poderia conseguir o mesmo resultado suplementando e com fitoterápicos? Com certeza, mas ia demorar mais. Com o oligoelemento, a gente potencializa num nível, o corpo regenera num nível, a nível de núcleo de célula, que você consegue resultados que a medicina acha que não existe, entende? Isso, então dá uma dica prática para nós, para quem quiser tirar essa prova dos resultados dos oligoelementos, já colocar em prática em casa? Sim.
Um oligoelemento, assim, que eu tomo faz mais de 20 anos e que quando a gente passa para os pacientes, eles também amam de paixão, é o Fortune, tá? O Fortune, ele faz absorver muito dos nutrientes que iam absorver lá no fígado, sabe? Então a pessoa passa a não ter mais sono depois do almoço, sabe? Ela tem muita energia no processo de emagrecer, sabe? Ela tem energia para ter ânimo, para não desistir dos tratamentos, porque todo mundo que tem sobrepeso, e dependendo da quantidade de sobrepeso, uma das primeiras coisas que acontecem com as pessoas com sobrepeso, antes da gente liberar metabolismo e regular metabolismo, não ter energia, sabe? Aí ela tem a energia no máximo para aquilo que ela é obrigada, né? Então, muitas pessoas com sobrepeso acabam desistindo por falta de energia mesmo. De ânimo. De manter. Isso não é o meu tratamento, isso é qualquer tratamento que existe, tá? Por falta de ânimo, por falta... Aí acha que é falta de tempo, mas não é, porque leva mais tempo para fazer menos coisa. Quando a gente começa a dar o tratamento correto, e o Forte ajuda muito nisso, ela consegue fazer mais coisas em menos tempo. Aí sobra tempo para poder fazer exercício, para poder fazer alimentação, e ela tem ânimo para fazer tudo isso, para não desistir. Então, o Fortune é o que a gente passa em todo o protocolo da liberação metabólica, tá? Dentro do tratamento de liberação metabólica, tá? Ele é um dos principais reguladores, porque ele dá essa energia para a pessoa ter ânimo de querer continuar. Às vezes a pessoa é até vista como preguiçosa, né, Isa? Não, isso não existe, Fernanda. Ó, se tem uma coisa que as pessoas têm que compreender, tá? E que elas têm que compreender e se perdoar, gente, ó, não existe preguiça. Isso não existe no meu vocabulário. Preguiça é uma palavra que não existe, tá? A pessoa não tem preguiça, ela tem falta de combustível para funcionar. Se você não abastecer o carro e ele parar na beira da estrada, ele não tá com preguiça. Acabou o combustível. É isso que a gente precisa entender, sabe? Não existe preguiça, existe falta de nutriente, tá? Então você que tá faltando energia para poder fazer as coisas que você acha que você gostaria de fazer para ser feliz, inclusive um bom tratamento para emagrecer e manter. Então eu falo para você, você não tem preguiça, você não tem depressão, você não tem falta de vontade, tá? Você tem falta de nutriente que te dá energia para você não querer desistir. Então não fica achando que você tem alguma coisa errada com você, não, só tá faltando nutriente. Então, Fortune é um bom começo para isso, tá? Então, vamos lá, vamos experimentar, não, igual sempre o nosso mestre fala, não precisa acreditar em mim, vai lá, experimenta e acredita no resultado, tá? Porque palavras podem até convencer, mas resultados arrastam. Então, vamos para o resultado. E é só experimentando que a gente pode falar, não, isso é top, tá? Então, vão usando nossas dicas aí para vocês cada vez mais poderem entrar aqui e falar para nós. Isa, usei o que você deu dica, usei Oxiflower na barriga, né? Por 30 dias minha barriga ficou outra, menos celulite, menos gordura localizada, né? Olha, Isa, usei o Fortune lá, realmente melhorou minha energia, tá? É por aí. A Lilian tá falando que usa e tem muitos resultados, que ela adora. Obrigado, Lilian. Muito obrigado, tá bom? Continuem participando, tá bom, gente? É isso aí. Ficamos por aqui hoje, mas nossas lives acontecem sempre de segunda a quinta, às 11 da manhã. Contamos com vocês, esperamos vocês, tá? Um grande abraço a todos, um excelente dia, um grande beijo. Fiquem com Deus. Fiquei muito feliz com essa live hoje. É uma honra e glória ter vocês aí que participam. Obrigado, gente, que tá aqui com a gente segunda a quinta. Tchau, tchau.